A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, esse irmão aqui, esse CCBano, está dando uma entrevista, eu não sei o nome dele, não sei quem ele é, e está dando entrevista para um canal que eu também não conheço esse canal, não sei quem são as pessoas desse canal. Mas eles tocam em um assunto muito interessante e importante, que é o patrimônio da congregação cristã no Brasil. A CCB criou uma crendice sobre essa ideia do patrimônio, e é o que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo de hoje. Nós vamos ouvir o que esse CCBano tem para falar e na sequência eu vou fazer as minhas abordagens e vou mostrar para vocês como que a CCB está enganada. Eu não sei se fazem isso por falta de conhecimento ou se alguns o fazem por má fé, mas eu vou mostrar para vocês. É uma crendice, sabe, gente? O que eles usam disso para tentar dar destaque para a CCB, dizendo que ela é tão diferente das outras que ela chega a ser a igreja de Jesus Cristo na Terra. Exatamente o que você vai ouvir aqui. Vamos ouvir. Presta atenção. Na CCB também tem um rosto da CCB, assim, aquele que é considerado o líder, o dono da igreja? A igreja não tem dono. A congregação cristã no Brasil pertence ao Senhor Jesus. Primeiro ponto, não tem dono. Não é, tem algumas igrejas aí que você fala que são... É como se fossem empresas familiares, vai passando, é um negócio, vai passando de pai para filho. O pastor passa pro filho que é pastor, que passa pro filho que é pastor, e aí todo o ministério é parente dele e tudo mais. Não, não tem. A parte bacana disso tudo é que a congregação tem um statement, um registro, um cartório, né, dizendo que se algum dia acabar os crentes da congregação, os membros da congregação acabarem e não existir mais, todos os prédios serão destinados à caridade, ou seja, vendidos e o dinheiro dessas vendas revertidos para instituições de caridade, orfanatos, asilos, hospitais e assim por diante. Que legal. Ou seja, não tem um dono, não é herança. Ninguém vai herdar a congregação por herança ali. Fala, a congregação é minha. Não, não existe isso. A congregação é do Senhor. Você ouviu ele falar, a congregação é do Senhor Jesus. E por que é do Senhor Jesus? Porque ela não tem dono, ninguém tem herança sobre ela e porque o patrimônio será doado. E eu vou mostrar para você que isso não passa de uma crendice, uma falácia que eles inventaram. Eu vou soltar o áudio novamente e eu vou agora pausar aonde eu preciso fazer o meu contraponto. Vamos ouvir. Na CCB também tem um rosto da CCB, assim, aquele que é considerado o líder, o dono da igreja? A igreja não tem dono. A congregação cristã no Brasil pertence ao Senhor Jesus. Primeiro ponto, não tem dono. Primeiro ponto aqui é que ele já começa dizendo, a congregação cristã no Brasil ela não tem dono. Ela pertence ao Senhor Jesus. E o argumento que ele vai trazer aqui é, como ninguém tem herança sobre ela, ou seja, ela não é de uma pessoa ou de uma família específica, então ela é do Senhor Jesus. Mas eles falam isso achando que isso é uma peculiaridade que só existe na congregação cristã no Brasil. Bom, meu querido, lamento dizer, mas você está muito enganado. Isso acontece em todas as igrejas que são centenárias, que têm 100 anos ou mais. É mais comum você ver uma igreja que tem dono dessas mais novas, dessas neopentecostais, como a do Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Renascer, né? Até mesmo porque tem que ver como que está arranjado ali o estatuto dessas igrejas, ou seja, como que eles consolidaram, o que eles colocaram ali que dão esse poder a esses fundadores dessas igrejas. Porque todas as demais igrejas, meu querido, centenárias que têm o ano de CCB para lá, todas elas também não têm dono, elas são associações, né, que vai sendo passado, né, para os membros e os seus presidentes, como Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Luterana, Metodista e assim por diante. Então, qual é a diferença da CCB dessas outras igrejas que faz ela tão especial? Nenhuma. Isso aqui é falta de informação. Eles se ejactam tanto, gente. Eles acham que são tão especiais e diferentes a ponto de vir a público dar entrevista falando isso, né? Eu sou presidente de uma associação e eu vou explicar para vocês sobre o patrimônio. Eu até trouxe aqui o estatuto da nossa associação para eu ler, para nós podermos fazer a nossa análise. Então, nesse primeiro ponto você está errado. Outras igrejas também não têm uma pessoa ou uma família que seja dona. E nem por isso os CNPJ dessas igrejas transformam elas em igrejas de Jesus Cristo.
Vamos ouvir aqui, presta atenção. Não é? Tem algumas igrejas aí que você fala que são... É como se fossem empresas familiares, vai passando, é um negócio, vai passando de pai para filho. O pastor passa pro filho que é pastor, que passa pro filho que é pastor, e aí todo o ministério é parente dele e tudo mais. Não. Como essas igrejas são mais antigas, elas tinham outro modo de redigir os seus estatutos, bem que eles foram sendo aperfeiçoados, mas ela não tem uma cara de uma pessoa, porque já faz muito tempo, principalmente a CCB, que o fundador abandonou a CCB e foi embora daqui, depois ele não volta mais para a CCB, então isso aí é apenas uma falácia, tá? Igual a Assembleia de Deus, a Presbiteriana. Quem é que pode dizer, a família tal é a dona da igreja presbiteriana? Não tem. Não tem. Então isso não é nada, eles não estão falando aqui nada demais. É a mesma coisa falar, não, nós somos o povo escolhido de Deus. E por que seja o povo? Porque nós temos 2 pernas e nós andamos. É sério? Então você acha que só vocês têm 2 pernas e só vocês andam? O que eu estou querendo dizer? É algo comum em outras associações, não só a religião, como diversas outras associações que não têm dono. Ninguém é dono, existe um estatuto e ali existe diretoria que são eleitas e colocado para presidir. E ela é rotativa, vai sendo mudada e trocada à medida que o tempo vai passando. Vamos ouvir aqui, presta atenção. Não tem. A parte bacana disso tudo é que a congregação tem um statement, um registro, um cartório. Agora ele vai falar dessa crentice que os CCBanos inventaram, que eles acham que só a igreja deles tem. É um dispositivo quase que obrigatório. Não só igrejas, mas as diversas associações têm, que é o que ele vai explicar agora. Presta atenção. Né? Dizendo que se algum dia acabar os crentes da congregação, os membros da congregação acabarem e não existir mais, todos os prédios serão destinados à caridade, ou seja, vendidos e o dinheiro dessas vendas revertidos para instituições de caridade, orfanatos, asilos, hospitais e assim por diante. Que legal. Gente, esse negócio que eles falam, a CCB, ela é a igreja de Deus. Por quê? Porque ela colocou no documento dela que se no estatuto, né, tá lá, dispositivos gerais, se eu não me engano deve estar nessa parte. Se não houver mais membro e ela for destituída, ou seja, ela deixar de existir, ela colocou no documento que todos os seus prédios devem ser doados a instituições de caridades. Tá vendo como a CCB é a obra de Deus? Ela é de Jesus Cristo. Amigo, isso está praticamente em todos os estatutos, porque é um dispositivo quase que obrigatório, dizendo, tá, é como se a justiça estivesse perguntando à associação, se vocês um dia deixar de existir, o que vamos fazer com esse patrimônio todo que vocês têm? É óbvio que isso nunca vai acontecer. Quem é que vai largar a CCB e não tiver nenhum membro? Nunca. Mas tem que ter isso no documento, né? Aí eles falam, tá bom, se nós deixar de existir, vamos doar tudo que seja para as instituições de caridade, ou seja, tem que ser dado um fim no material que eles têm, em prédios, tem que ser dado um fim, ou seja, já que se ela for dissolvida, nós temos que ter um destino para todas essas coisas. E eu abri aqui o estatuto da nossa associação, olha aqui. O estatuto da nossa associação, dispositivos gerais, olha aqui, ó. AMAP, ó. AMAP, Associação Mães de Azul de Pindamonhangaba, poderá ser, olha, AMAP, poderá ser extinta em Assembleia Geral Extraordinária, poderá ser extinta, ó, especialmente convocada por aprovação de 2/3 dos associados presentes. É que eu estou lendo aqui, deixa eu ler aqui, mais fácil. Presente. Em caso de dissolução da associação, se em caso ela dissolver, acabar, o seu patrimônio social reverterá para entidades congêneres, ou seja, em entidades parecidas com a nossa, que tem a mesma atuação. Ou seja, a Mãe de Azul vai deixar de existir, e o patrimônio dela? Tem que ter uma outra associação que trabalha pelas crianças especiais, e então vai ser doada para essa instituição, de preferência em nossa cidade, tá? Aqui fala com personalidade jurídica, ou seja, tem que ser alguém que esteja corretamente registrado em cartório. Sede e atividades preponderantes, preferencialmente em ordem no município, de preferência aqui no município, na região metropolitana do Vale do Paraíba, ou seja, se não tiver aqui no município, em volta, né? E na região
Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Estado de São Paulo. Ou seja, não tem nada de especial nessa ideia da CCB. Provavelmente, se você abrir o Estatuto da Assembleia de Deus, também tem a mesma coisa. Se você abrir o Estatuto, também tem a mesma coisa. Então, isso aqui não faz a CCB de especial, ou seja, tudo que ele falou aqui é inócuo, porque não é algo que só tem na CCB. Se fosse algo diferenciado, né, nem por isso faz uma igreja ser uma igreja de Cristo só por conta desses dispositivos, ok? Mas suponhamos que fosse, né? Ele teria que apresentar algo que realmente só a CCB faz, mas, sabe, eu não sei de onde eles tiram essa ideia. E ele disse nesse áudio, a CCB é de Jesus Cristo. Por quê? Porque lá não tem dono, lá não tem família, outras igrejas também não tem, e se ela deixar de existir um dia, tudo será doado. Então quer dizer que a nossa Associação das Mães de Jesus é de Jesus Cristo. Foi ele que implementou, porque também tem a mesma regra. Também não tem dono e também será doado os dispositivos. Vocês entenderam que tudo isso não passa de mera falácia de CCBanos, que eles ficam tentando catar alguma coisa para fazer que a CCB seja melhor e superior às outras igrejas? Isso são vícios de seita, traços e vícios de todas as seitas. As seitas procuram esses tipos de traços para poder dizer que ela é melhor e superior às outras concorrentes, ou seja, as denominações que têm a mesma vertente ali. Eles tentam dizer que são melhores e exclusivos por conta disso. Mas tá aí, ó, isso não passa de argumento, né, falacioso. Pessoas que têm advogados ou pessoas que têm envolvimento com associações vai saber que isso aqui não passa de pura falácia, coisa básica e comum que praticamente tem em todas as outras associações, né? Ele está comparando a CCB, dizer que ela não tem dono, ela não tem uma família, comparando com as igrejas novatas, neopentecostais. O seu fundador está aí, ele acabou de fazer, está vivão ainda e criou, deve ter criado dispositivos nos seus estatutos que dá a ele, que é o fundador, amplo poder, né, de controle, né? É só colocar lá o grau de hierarquia da sua associação. Em primeiro ponto, o fundador, depois os fundadores, e aí os sócios efetivos e assim por diante. Por isso faz dele o dono, né? Parece ser dono, mas se é uma associação que não paga imposto, provavelmente todos esses estatutos estão amparados ali pelo terceiro setor, ou seja, eles fazem parte do terceiro setor, que é o terceiro filantrópico, ou seja, que não paga imposto tal, e que reverte em bens para a sociedade. É óbvio que eles vão implantar as suas associações no terceiro setor para não pagar impostos, ok? Então, vem aqui falar essas coisas achando que a CCB ela é diferente, superior ou especial, e não passa de pura retórica, de pura falácia. Não tem nada de especial na congregação. É o mais do mesmo, tentando se parecer única e exclusiva, mas que no fundo é igual a qualquer outra igreja. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.